pirâmide alimentar mudou, ficou invertida. Essa recomendação saiu essa semana no Guideline americano, onde se recomenda algumas alterações de acordo com a pirâmide anterior que estava em vigência desde 2020. Afinal, essas orientações são modificadas a cada 5 anos. E eu trouxe aqui alguns pontos importantes para a gente analisar e para ficar muito atento, porque esse assunto está dominando aí as redes sociais. Então tem gente que é nutricionista, tem gente que não é nutricionista dando a sua opinião e aceitando aquilo como verdade absoluta, impondo algumas coisas. E eu quero que vocês criem o hábito de ter um filtro e até de se perguntar se aquilo ali realmente faz sentido ou não. Até porque, nessa recomendação atual, algumas coisas ficaram entreaberto. Alguns pontos importantes. O carboidrato que normalmente ficava na base, era uma base mais ampla, um percentual maior de consumo, ele ficou reduzido. Ele continua na base, mas está reduzido. E se deu um amplo destaque aí às proteínas e também aos laticínios, de uma forma geral. Então, carnes, peixes, ovos, leites foram colocados em destaque. A mensagem principal é: coma comida de verdade. Um outro ponto importante, essa orientação era dos Estados Unidos. Claro que vários outros países acabam se baseando em guidelines americanos. Não estou dizendo que não é para ser seguido, mas a gente acaba abrindo aí algumas questões que não estão relacionadas à nossa cultura. Então isso também é um ponto importante. Comer comida de verdade já é uma orientação normal, natural, que a gente faz aqui no Brasil, até porque a gente também tem um guia aqui. Alguns pontos que a gente precisa colocar em destaque, principalmente o aumento do consumo de proteína, que é preconizado nesse novo guideline, de 1.2 a 1.6, mas quero que vocês fiquem atentos, né? Principalmente porque cada caso é um caso, a gente precisa avaliar cada pessoa na sua funcionalidade, na sua fisiologia principalmente, exames bioquímicos, então a gente não pode generalizar. O consumo de frutas, legumes e verduras acaba sendo aí também ainda encorajado, é uma coisa importante da gente ter aí no nosso dia a dia, mas o carboidrato de fato é desencorajado principalmente do ponto de vista de açúcares de adição, industrializados, que como eu disse anteriormente, acaba que a gente tem um guia alimentar aqui no Brasil também, que a gente já se fala nisso já há algum tempo. Alguns pontos importantes que precisamos tomar atenção. Aqui nesse guia, eles orientam a aumentar, na verdade manter um consumo de 10% de gordura saturada, mas ao mesmo tempo encorajam o consumo de proteína animal, principalmente sem ter aquele cuidado com a gordura que vem adicionada, leite integral, manteiga, ok, mas a gente precisa ficar atento para não ultrapassar esse limite dos 10% de gordura saturada, porque a gente acaba caindo em outras questões, em outros problemas. O plot central desse guia é principalmente reduzir aí doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes, que são doenças que vêm aumentando grandemente, a obesidade, mas que a gente precisa ter esse controle. Então, antes de você acreditar naqueles profissionais que já falam assim: nossa, tem que aumentar muito a proteína, o lance é a proteína. Gente, a gente precisa ter equilíbrio, sempre. A gente precisa ter filtro, sempre. Então esse é o momento que aqueles profissionais mais radicais, né, vão acabar sobressaindo e às vezes você pode perder a mão e acabar acreditando nesse tipo de coisa. Então o que eu quis trazer com esse conteúdo? Criar um filtro, principalmente um filtro pra gente desmistificar algumas coisas e entender que o que vale para um não vale para o outro. Esse é um guia para você fazer, para você ser orientado. Mas um profissional de qualidade, um profissional que você confie, precisa estar te orientando, te guiando de forma individualizada, olhando seus exames e as suas dificuldades. Outros pontos importantes também foram levantados nesse guia. Então, se orienta a diminuir o consumo de alimentos ultraprocessados ou comidas prontas, congeladas, industrializadas. Então, se orienta aí a cozinhar com a família, né? Então, encorajar esse tipo de coisa, que é uma coisa que nos Estados Unidos acaba, né, que fica muito reduzido. A maioria das pessoas come muito congelado, então isso acaba influenciando no consumo aí alimentar e até no estado nutricional. Então, esse foi um ponto também. Outro ponto que a gente precisa ficar muito atento, né, é do conflito de interesse. Se você for olhar aí das pessoas que participaram da confecção desse guia, alguns acabam tendo aí um viés, né, de indústrias alimentícias, indústrias de farmácia. Então, a gente precisa estar muito atento com tudo isso. Então, meu recado final: o guia, ele acaba orientando. Foi bom eles terem trazido essa questão aí para um debate, trazido essas orientações, mas a gente precisa criar esse filtro, né? E tá sempre em equilíbrio. Então, o que eu quero trazer para vocês? O carboidrato, ele não é vilão. Dentro da quantidade do que você pode, do que você está consumindo, do que você está gastando, numa combinação, o tipo de carboidrato, ele nunca vai ser o vilão, né? Então precisa ter aí coerência e quantificar tudo isso. A proteína, de fato,
fato, o consumo proteico, eu acabo vendo na prática que acaba sendo muito reduzido. Então é importante a gente aumentar, mas sempre com parcimônia, com cuidado, de forma individualizada. Frutas, legumes e verduras já precisa fazer parte aí do seu dia a dia, isso é fato. Procure um profissional para te orientar de forma correta, para que você tenha aí um estilo de vida de fato saudável, bons resultados, saúde acima de tudo, nada de radicalizar, nada de fazer coisas assim muito loucas, que eu vejo que muitos profissionais e até quem não é da área acabam preconizando e acabam indicando nas redes sociais. Então cria esse filtro, cria esse debate crítico, cria essa questão de perceber, de procurar um profissional que vai te atender de forma individualizada, um profissional que esteja antenado, que esteja aí orientado com bases científicas sempre e com tudo que vai acontecendo de forma nova. E não é porque uma coisa saiu dos Estados Unidos que pode ser verdade absoluta. A gente precisa ter essa autocrítica e entender o que de fato faz bem, que faz sentido pra gente. Espero que você ajude vocês aí. Um beijo da Nutri.